Olá, meus amigos, um bom dia para vocês. Sou eu, professor Gessé, tá bom? Mais uma aula de literatura, mais uma aula do nosso cursinho preparatório para os vestibulares desse ano, né? Então tá, vamos começar a nossa aula. Estou gravando essa aula agora no período noturno, né, cara? Porque hoje, cara, hoje a internet, né, eu tô gravando na quarta, tá? Normalmente eu faço a gravação na quinta de manhã, mas hoje eu sofri demais com a internet hoje e agora à noite a internet deu uma estabilizada. Então eu tô com medo, né? De repente acontece alguma coisa aí e tal, então eu já tô adiantando a nossa vida, tá bom? Eu devo postar agora, agora quarta-feira mesmo, para ficar disponível para você na sexta-feira, dia 5, tá bom? Muito bem, prazer então receber vocês aqui na minha casa, tá? Então hoje, né, cara, vamos começar aqui o simbolismo no Brasil. Deixa eu ver pelo menos aqui como é que estão as coisas aqui, se está tudo ok, não é? Está tudo sob controle. Tá, tudo bem então. Então vamos lá? Simbolismo no Brasil, cara. Ou melhor, vamos fazer a parte do simbolismo e depois vamos fazer, né, simbolismo no Brasil. Vamos entender esse período, né, com seu contexto histórico, todo o seu andamento, né? O que foi essa escola literária chamada simbolismo. Haja vista que nós temos, se não me engano, no sul do país, né? Se não me engano, acho que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma obra que na verdade é uma coletânea, né, das obras de Cruz e Souza, sobretudo o aspecto, né, dele como poeta que escreveu sobre a negritude, né? Que escreveu sobre ele, que era negro, né? Escreveu sobre a raça negra, né, como que era ser negro e suas perspectivas de ser negro no Brasil, tá? Mas tá bom então. Então primeiro vamos fazer um apanhado geral. O simbolismo, cara, ele é considerado uma escola que é uma escola tão peculiar, tão particular, tá? Ela acontece no final do século XIX para o século XX, tá? Na poesia, ou melhor, na literatura, ela vai ter o seu representante na poesia, tá? Então ela vai ter sua vertente na poesia, ficando a sua parte da prosa para aquele livro espetacular do Raul Pompeia chamado Ateneu. O Ateneu também tem alguns nuances simbolistas. E no caso do simbolismo, o simbolismo ele passa a ser, ou ele é chamado basicamente, né, da representação literária de um movimento muito forte, um movimento que aconteceu na Europa chamado de impressionismo. Todo mundo lembra do impressionismo? O impressionismo foi um dos primeiros movimentos que vão ser chamados, né, dos ismos, né? Depois a gente vai ter que estudar com bastante calma, tá? Mas o impressionismo é um dos primeiros, né, que nós, né, consideramos, né, dos ismos, né? Diz, né, a história que havia uma exposição em Paris, né? E aí, cara, o que aconteceu? Os quadros desses pintores, eles foram rejeitados. Renoir, Degas, né? Então, Manet e, claro, talvez um dos maiores nomes, né, o Claude Monet. E eles foram rejeitados. E aí, eles em protesto, né, eles expuseram os quadros dele ali na calçada mesmo, entendeu? E aí, cara, os repórteres chegaram, tá, pô, o pessoal foi impedir de entrar, fomos impedir de entrar, tal. E aí os repórteres na hora lá falam assim, não, esses daí não são artistas, não, eles são uns impressionistas, eles querem só causar impressão. E aí ficou, cara. Então é considerado esse que você está vendo aqui agora, um quadro que inaugura o impressionismo na Europa, inaugura o impressionismo na França, tá? Então notem que eu tenho aqui impressão nascer do sol. Então, no caso aqui, né, a aurora, né, o nascimento do sol. E aí eu tenho o que supostamente parecem ser dois barcos, o que supostamente parece ser a cidade ao fundo, o que supostamente parece ser outras embarcações. Esse é o impressionismo. O impressionismo ele não trata a imagem necessariamente como ela é. Ele dá uma impressão como um olho, por exemplo, míope, né? Então, inclusive, né, cara, isso aí vai ser digno de crítica, né? Alguns artistas falam, uma visão míope do mundo. Mas o impressionismo ele tem a sua vertente, sobretudo, cara, porque ninguém mais pode se livrar daquilo que a gente chama de postulados, né, científico-filosóficos, as teorias científicas filosóficas.
Então já estão enraigados, né, os conceitos de Darwin, os conceitos de Comte, os conceitos de Taine e os conceitos de Marx, né? E, cara, no cenário, ainda para bagunçar o coreto, aparece um outro camarada, um alemão chamado Sigmund Freud. E Freud, né, cara, começa justamente falando a respeito de coisas que aparentemente parecem ser de imagens retorcidas. Freud fala, e ele vai estudar, por exemplo, um dos seus estudos vai ser o sonho. Tá? Então, quer algo mais retorcido, fora de foco do que o sonho? O sonho, muitas vezes, é uma impressão. Né? E segundo Freud, vai estudar esses elementos que até então eram elementos que estavam relegados ao espiritual. Estavam relegados ao sonho. O sonho é uma coisa, né, gente? Uma revelação de Deus. Não, Sigmund Freud vai estudar o sonho. Sigmund Freud vai estudar o comportamento sexual. Sigmund Freud, né, vai chamar de id, ele vai chamar de ego. Ele vai chamar a sua ciência de psicologia, em um estudo, né, a menina, psique. Tá bom, então. Então, o que acontece? Então, eu tenho esse quadro que é considerado o quadro que inaugura o impressionismo na Europa. Então, Impressão, Nascer do Sol, de Claude Monet. Claude Monet também vai ficar muito famosíssimo, né, com as ninféias, né, que é a pintura que ele faz de um jardim. Monet, ele vai para o interior da França, né, e lá, eu acho que a cidade é Lille mesmo. E daí o que acontece? Lá ele tem uma propriedade, parece que ele ficou hospedado nessa propriedade, gostou tanto da propriedade, que depois ele comprou a propriedade. E lá na propriedade ele montava jardins, então ele tinha como prática jardinagem. Quando ele montava o jardim, aí ele pintava os jardins. Então esses jardins, esse quadro, por exemplo, supostamente esses jardins existem, tá? Estão lá para serem visitados. Você visita os jardins de Monet. Então tem, né, horário para você visitar e tal. O interior da França é um lugar muito bonito, né, cara? E fica a alguns quilômetros de Paris. Então é algo assim, por exemplo, você vai até Paris, né? Vai até a França, tá ligado? Que a França é grande, meu irmão. Mas é um rolê que você consegue fazer de trem, tipo assim, horas de Paris, entendeu? Então você pega um trem, horas você está lá na cidadezinha, no interiorzinho, onde está os jardins de Monet. E Monet pintava horas, são vários quadros, cara. Esse daqui é muito representativo, é uma tela enorme, tá? Essa tela aqui, ela tem metros, né, de largura, metros de altura, ela é uma tela que ela cobre uma parede inteira. Eu não sei dizer, esqueci de colocar aqui a metragem, mas é uma tela muito grande, uma tela muito olha só, impressionante. Então o impressionismo, ele tinha por vez o que? Você tinha que se afastar para ver. Quando você se afasta, você vê a imagem bonita. Se você aproxima, você vai começar a ver os pixels. Igual você, por exemplo, vê uma TV, né? Então, você tem uma TV, não sei quanto que é a sua TV e tal, mas se você está longe, a TV ela é de uma tela, vamos supor, 55 polegadas, então você está vendo a imagem, está linda a imagem. Aí você vai chegando, você vai vendo os pixels. Mesma coisa, um quadro impressionista, você tem que estar mais ou menos a 4 metros. Se você tiver a 2 metros, a 3 metros, você vai começar a ver imperfeições na tela. É como o ser humano, né? O ser humano, quanto mais próximo você vê, mais você vai vendo as imperfeições. Mas você olha de fora, você olha com uma determinada distância, ela é linda, ele é lindo. A distância, irmão, é lindo. Lembra daquela frase que diz que a grama do vizinho é mais bonita? É mais bonita que ela está longe. Quando você chega perto, ela vai ter as imperfeições também, tá? Então, nesse caso aí, as ninféias de Monet. Esse daqui foi tema do Enem, né, em um determinado ano. Eu vou mostrar essa questão mais tarde, tá? Camille Gianna Collina, 1875, também de Monet, tá? Então notem aí, né, as pinceladas, né? Então há uma discussão naquele tempo, né, nas artes, o que é a cor, se a cor é luz, se a cor é pigmento. E aí, o que os impressionistas fizeram? Eles tiraram as linhas delineatórias. Então, veja bem, antes, né, você já deve ter desenhado na escola, né? Você fazia linha, aí você pintava dentro da linha. Você fez assim também?
os impressionistas eliminaram essas linhas limitatórias, tá? E aí eles pegavam a paleta, colocavam a tinta na paleta e já, em vez de misturar na paleta, né, eles já colocavam imediatamente as cores e iam misturando as cores já para dar essa impressão míope, né? Então aqui você consegue ver bem as pinceladas, né? E à medida que você vai afastando, ela vai se transformando numa imagem linda. À medida que você vai se aproximando, você vai percebendo as imperfeições. Então, esse aqui é Camille Gianna Colina, de Claude Monet, né? Pois bem, é muito famoso também o quadro de Monet, como eu disse para você, né? Existia uma discussão sobre o que era a cor. E Monet, em suas pesquisas, o que ele fez? Ele pintou 30 telas a mesma catedral, uma catedral muito famosa em Reims, na França, né? Que é a catedral gótica, né, de Reims. E ele pintou Reims 30 telas. Cada tela você vê com uma impressão diferente da cor. Aqui, neste caso aqui, eu acho que não é a tela, isso aqui eu acho que já é a fotografia, tá? Mas ele faz 30 telas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que contar aqui, irmão. Mas nesse caso aqui, são algumas representações dessa tela. Isso aqui não, isso aqui é uma fotografia, tá? Mas aí ele faz, por quê? Justamente para discutir sobre o que era a cor. Será que a cor é luz? A cor é pigmento? Porque conforme o sol bateu, ele pintou a catedral. Então, é um sol no finalzinho da tarde, um sol no meio-dia. Por quê? Porque assim como o ser humano, né, conforme a luz bater no ser humano, ele vai revelar uma face. Conforme a hora do dia, que vai supostamente representar a hora da vida dele, ele vai mostrar um determinado comportamento, ele vai demonstrar uma determinada cor. Cara, é fantástico, irmão. E aí, eu tenho na literatura esses representantes do impressionismo. Só que na literatura ele configurou-se ser chamado de simbolismo. Surge na França, tá, 1880. O parnasianismo, ele não ganha na Europa a vivacidade, a força, né? Ele acontece ali na França e supostamente acontece também no Brasil. Outros países da Europa, eles necessariamente não aderiram ao parnasianismo, porque o parnasianismo ele vem negar algo que era muito caro no romantismo, que era o quê? A poesia. Então a poesia romântica ela sobrevive na Europa durante ainda um bom tempo. Só que eu tenho na prosa os representantes, tanto realistas e naturalistas. E daí o que acontece? A prosa romântica dá uma freada, dá-se lugar ao quê? Ao realismo, né? Então, Madame Bovary de Flaubert é muito famosa, né? Os livros também de Émile Zola, né, são muito celebrados na Europa, né? Então o naturalismo e o realismo eles ganham força em detrimento da poesia, que a poesia ainda continua sendo romântica. O parnasianismo, o que ele veio? Negar essa poesia romântica. Só que o parnasianismo não teve a devida força. Aí o que acontece? Vem o simbolismo, com supostamente uma nova leitura dessa subjetividade, tá? Vamos prosseguir, tá? Surgiu na França o simbolismo, em 1880, abrangendo vários ramos artísticos, principalmente a poesia, no caso, o simbolismo, tá? Chamado também de decadentismo. Por quê? Porque justamente vai evidenciar a decadência do 1800, né? Eu não sei se você tem essa ciência, você é mais jovem, você nasceu do ano 2000 para cá. Mas a humanidade ela tem um histórico que é mais ou menos assim. Toda vez que chega perto, uma virada de século, cara, é o fim do mundo, entendeu? Então a gente aqui teve o bug do milênio. Não sei se você ouviu falar disso daí. Que parecia uma sensação, o mundo vai acabar. Tinha até gente que dizia que tinha um versículo na Bíblia, que era mentira, não tinha. Não tem. Que dizia o seguinte: 1000 passarás, mas 2000 não passarás. Um lance assim, uma parada assim, tá? Eu tenho que ficar cuidando do tempo, irmão. Aí o que acontece? Toda vez que chegava na virada de século, então aparecia um medo da morte, tal, e a sociedade, né? Com esse capitalismo e tal,
Então o que acontece? Necessariamente ela entra numa determinada decadência, essa burguesia entra numa determinada decadência, tá? Rumos esses que nos levarão no início de 1900 ao confronto mundial, chamado de Primeira Guerra, entendeu? Então o movimento é um precursor disso, chamado também de decadentismo, chamado também de impressionismo, como eu falei para vocês, e muito importante. Como esses homens eles falavam a respeito das impressões das coisas, como essa poesia ela vai voltar com uma religiosidade muito forte, como essa poesia ela vai falar do metafísico, vai falar a respeito dos postulados de Freud, o que vai acontecer? Alguns críticos vão dizer que esses poetas, esses artistas, eles viviam no mundo das nuvens, cara. E aí surge um nome muito importante, o nefelibatismo. Então eles são nefelibatas. O que é um nefelibata? É uma pessoa alienada ao seu mundo. É uma pessoa que vive no mundo das nuvens. Fechou? Enquanto supostamente essa poesia, ou melhor, essa prosa realista, essa prosa naturalista tenta descortinar determinados elementos que supostamente ganham força científica, né? Como o evolucionismo, como o positivismo de Comte, né? Então o que acontece? Então, como agora os poetas estão ligados agora nessa, vamos dizer assim, nessa nova moda, que é falar a respeito desse elemento metafísico, então esse pessoal está no mundo das nuvens. Então eles foram chamados de nefelibatas, tá? Pois bem, essa virada de 1800 para 1900, ele traz um mal espiritual trazido pelo capitalismo. Por quê? O capitalismo, né, cara, como força de felicidade, etc., ele fracassa, né, irmão? Por quê? Porque essa sociedade é uma sociedade corrompida. É uma sociedade que a felicidade está na hora que pisa-se em cima do outro. Então essa corrida capitalista, ela não é para todo mundo, nem todo mundo ganha, entendeu? São aqueles que são tragados, e o realismo naturalista falou muito bem disso, né? Então o que aconteceu? Então há um mal trazido por esse capitalismo, um mal-estar pela prosperidade burguesa característica da chamada Belle Época, tá? Belle Époque, né, que alguns chamam, né? Que no caso, cara, esse burguês ele é extremamente rico. Então, numa tentativa, né, de manter essa burguesia rica, então os estados, os países, eles vão entrar numa discussão que até hoje não ocorreu, que é um conflito de proporções mundiais, né? Alguns põem culpa que são as colônias africanas, outros põem a culpa que foi uma região da França chamada de Alsace-Lorena, não sei se você ouviu falar, mas só sei que nós estamos próximos de um confronto, de um conflito de proporções épicas, de proporções mundiais. O mundo não havia visto uma guerra com aquela que se prenuncia, tá? Que é um conflito mundial. Então, existia a Belle Époque, então as pessoas, né, burguês, nem tinha dinheiro, irmão, então o nego se veste, ó, no string, isso vai se refletir na arquitetura, isso vai se refletir na moda, isso vai se refletir nas artes como um todo, né? Para celebrar essa sociedade extremamente burguesa, né? Que traz um determinado mal, que é justamente essa incapacidade do capitalismo de trazer felicidade. O relevo dado ao interior do ser humano é consequência dos postulados das teorias freudianas. Então agora Freud está sendo estudado. Cara, se tem um filme que caracteriza muito bem isso, né? É o Titanic. Reassiste Titanic nessas férias, tá bom? Aí você vai ver esse Belle Époque. Então a menina, a Rose, né? Então ela é uma família, né, rica, só que o pai está afundado em dívidas. O que a mãe consegue? Um noivado com um camarada rico, né? Só que daí a menina lê Freud, cara, e na hora que um dos sócios, né, do Titanic começa a falar a respeito do tamanho, que o Titanic, né, é grande, não sei o que, aí ela brinca, né, fala assim, o senhor já leu os escritos de Freud sobre a obsessão do homem pelo tamanho, né? A gente vai ver de novo isso aí, sabe aonde? Lá no Shrek. Eu lembro do Shrek 1, na hora que o Shrek chega na cidade, né? Esqueci o nome da cidade do Lord Farquaad, né?
Ele chega lá na cidade, chega com o morro. Aí a cidade tem uma torre enorme. Aí o Freud olha pro... O Freud... o Shrek olha pro Bugin e fala assim, esse Lord Farquaad, será que ele está tentando compensar alguma coisa? Né? Isso já são postulados de Freud. Freud diz isso daí, né? Que o homem, indiretamente, né? Ele quer refletir as suas frustrações sobre tudo, né? Aí Freud vai tocar num negócio muito delicado, né, cara, que até então ninguém inventou de falar, que é, por exemplo, o desempenho sexual masculino. Então, de repente, o homem tem alguma frustração quanto ao seu desempenho sexual, aí o que ele quer fazer? Ele quer compensar em alguma coisa, né? Então, aí minhas crianças, né, assistiam Shrek desde pequeno e tal. E eu expliquei isso pra eles, né? Porque na hora a criança não entende, né? E lá fui eu explicar, né, cara? Aí hoje, né, agora já são todos grandes, todos universitários, né? A gente passa na rua e vê aquelas Dodge Ram, aquelas caminhonetes enormes, né? Aí meu filhinho, que na época era caçula, né? Ou melhor, ainda é caçula, mas era um nenenzinho, ele chega perto de mim e fala assim, será que ele está tentando compensar alguma coisa? Certo? Todos esses são postulados de Freud. Freud, por exemplo, estuda o sonho, esse negócio enigmático que é o sonho. Freud vai estudar o comportamento sexual, né? E as frustrações que o homem carrega, que o ser humano carrega diante desse elemento muito importante, que é o seu desempenho sexual, entendeu? Então tudo isso vem a lume, tudo isso vem, né? E esses postulados freudianos são os elementos que vão servir de base para essa poesia simbolista, tá bom? Muito importante. Algumas características, tá? Então essa poesia, que vai seguir os postulados de Freud, ela vai dar ênfase a temas místicos, tá? Então o misticismo vai estar em voga. Então o tema é a morte, tal qual acontecia no romantismo, só que agora segundo os postulados de Freud, tá? Os imaginários, os subjetivos e os espirituais, tá? Agora, assim como no romantismo também, ele vai dar um caráter individualista, mas como ele é altamente místico, ele vai transcender esse romantismo, tá? Por isso que não é a mesma coisa, falar assim, voltou ao romantismo. Não, tem uma outra carga, tá? A desconsideração das questões sociais abordadas pelo realismo e naturalismo, tá? Então ele vai negar, por isso que eles foram chamados de nefelibatas. Mas as pessoas estão mudando, tá? Estética marcada, sim, quem melhor, né, cara? Para falar a respeito do místico, a respeito do imaginário, do que a música, né? Então a poesia aproxima-se da música, então há uma musicalidade, essa musicalidade tem que estar presente na poesia. Para tanto, nós vamos ter características muito específicas, como por exemplo, a aliteração e a assonância. A aliteração são as repetições de sons consonantais e a assonância é a repetição de sons vocálicos, que vão ser muito presentes para dar essa noção de musicalidade, tá? A música, né? Então, por exemplo, há quem diga que a música, ela é aquele som, né? Do sopro de Deus na narina do homem, na hora que Deus faz assim. Aí, na hora que o homem recebe esse sopro, que ele vem à vida, ele recebe a música, e é por isso que a música mexe conosco, é por isso que a música, ela nos emociona, é por isso que a música, ela nos constrange, né? É por isso que um filme, para dar emoção, ele tem uma orquestra ali, né? É por isso que quando chega o vilão tem tan 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 taran tan taran tan 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 tan. Quem seria o Darth Vader sem essa trilha sonora, irmão? Então essa trilha sonora tem uma carga, né? O tubarão, uma nota, irmão. Uma nota. Tubarão, irmão. Então eu tenho toda a atenção para o tubarão, sem falar de Alfred Hitchcock, né? Uma nota, irmão, e eu tenho a emoção transpassada para nós, né? Sem falar de outras e outras trilhas sonoras que com certeza já te emocionaram, tá? Então é uma estética que se aproxima da música. A produção de obras de arte baseadas na intuição, descartando a lógica e a razão. Então a gente vai falar, por exemplo, olha só, cara, as poesias simbolismo falar, por exemplo, da sensação do orgasmo, entendeu? Vai falar das sensações das relações sexuais, tá? Então é um elemento muito um elemento que sai da razão
e entra na lógica, tá? Então, desculpa, ele sai da lógica, sai da razão e entra na intuição, entra naquele elemento muito carregado de subjetividade. Como definir determinadas coisas, como falar de determinadas coisas, entendeu? E ele vai falar por quê? Porque é voga falar. Então Freud coloca a mão nessa ferida, que é justamente as frustrações e tudo que se carrega dentro da relação sexual, tá? Utilização de recursos literários, como por exemplo, como eu falei, né? Para dar musicalidade vai ter a aliteração, que são fonemas consonantais. E também a assonância, que são repetições de fonemas vocálicos, tá? Temas mórbidos, tá? A busca pelo vago, do indefinido. A morte, a loucura será tema, né? Que é um tema de Sigmund Freud, será um tema também do simbolismo. O sonho, o terrível, o real, o irreal, tá? Etc, etc. Então aquilo que é metafísico, tá? Vai ser utilizada nessa poesia. Tanto é que essa poesia ela vai ter uma figura de linguagem de carga poética muito forte, tá? Que vai ser, no caso, a sinestesia, tá? Linguagem, utiliza-se de símbolos, figuras de uma linguagem plena de elementos sensoriais, predominância de quem dá sinestesias que provoquem no leitor sensações diversas. Então, por exemplo, a gente vai, por exemplo, ler um verso, esse verso vai falar sobre uma música marrom. Mas não, música marrom é de uma carga poética muito grande, né? Porque daí, música você vai perceber pelo som, mas ela é marrom, então você percebe pela visão, tá? É um chocolate aveludado. Chocolate, paladar, veludado, tato, entende? Então ele vai misturar os órgãos do sentido, fazer com que você perceba aquele momento que é altamente sugestivo, altamente subjetivo. Para tanto, ele vai fazer evocações a vários órgãos do sentido, tá? Então, muito atento a essa poesia simbolista. A poesia simbolista francesa, né? Ela tem muitos representantes que são muito famosos, traduzidos em língua portuguesa, né? Um deles, né? É o Charles Baudelaire, né? Autor de obras como As Flores do Mal, tá? O Arthur Rimbaud, esse jovem que você está vendo no meio aqui, Arthur Rimbaud, né? E um também muito celebrado, Stéphane Mallarmé, tá? São poetas muito famosos, muito consagrados durante esse simbolismo francês, tá? E no Brasil, como eu te falei, a gente marca isso daí em 1890, tá? Então ele é pós proclamação da República, ele é pós abolição da escravatura, e ele tem dois personagens muito importantes, tá? Afonso Guimarães e Cruz de Souza. Falemos do Afonso Guimarães, rapidinho. Mineiro, né, chamado de poeta da solidão, poeta ermitão, né? Por quê? Porque ele, muito jovem, se apaixona pela prima, tá? E aí há um desconforto na família, tal, até que os jovens convencem a família, convencem os familiares, tal, ele se casa. Só que por uma obra do destino, sabe lá Deus, a menina falece, vem a falecer. E aí ele tem o tempo dele, né, de luto e tal, até que alguém chega para ele e fala assim, não tem jeito não, irmão, você esqueceu uma mulher morta, é só com uma mulher viva. E aí ele conhece a esposa dele, que vai ser companheira dele pro resto da vida. Contudo, né, a pessoa brinca, né, que você pode inclusive estudar o Afonso Guimarães na geografia, né? Por quê? Porque o Afonso Guimarães ele é responsável por uma explosão demográfica em Minas Gerais, né? O Afonso Guimarães teve 14 filhos, tá? Mas só que a produção literária dele era para a prima morta. Então, supostamente, o pessoal brinca, né? Que ele fazia filhas na esposa e fazia poesias para a mulher falecida, né? Para a paixão da vida dele, né? Essa brincadeira, né? Fazia filhos em uma e poesias para outras, né? 14 filhos, Afonso Guimarães, tá bom? E aí eu tenho também esse personagem muito importante, né? Cruz de Souza, que é tema de uma universidade no sul, cara, tem que ver certinho, tá? Eu cometi essa gafe aqui de ter esquecido, tá? Então o que acontece? É uma coletânea de livros, né? Ele que teve seus livros missais, broquéis, tá? Então agora fizeram uma coletânea sobre a temática dele. Por quê? Porque a história dele é bem peculiar, tá? O Cruz de Souza,
durante o tempo da abolição da escravatura, ele já é adulto, né? Mas ele é fruto, né, da chamada, se não me engano, do ventre livre. Você sabe que teve várias etapas, né? Só que na fazenda onde ele viveu, o papai e a mamãe dele morreram muito jovens. E ele ficou jovem, muito neném. Aí o que acontece? Ele foi adotado por um camarada, o dono da fazenda, que inclusive deu um nome para ele, Cruz e Souza. Entendeu? E ele cresce na fazenda como agora filho do dono da fazenda. Para tanto, ele ganha instrução, algo que era muito raro para um menino negro naquele tempo. Então, Cruz e Souza, muito cedo, aprendeu a ler e a escrever. Foi criado. O pai, além do nome, né, o pai adotivo, além do nome, Cruz e Souza, deu para ele educação, né? E ele, muito jovem, olha só, ele ganhava um dinheirinho, né? Todo mundo achava engraçado, que ele fazia o seguinte: ele ia para frente dos bares, das casas, né? Vamos chamar de casa noturna, esse negócio não tinha naquele tempo, né? Mas na frente dos bares, das tabernas, né? E lá ele ficava na porta recitando poemas de Castro Alves, por exemplo, Navio Negreiro. Aí o pessoal passava e via um negrinho, né, recitando o Navio Negreiro, achava legal, dava um dinheiro para ele. Ele ganhava o dinheirinho dele. Então ele cresce negro nessa sociedade altamente preconceituosa. Se a gente fala de preconceito hoje, imagina, irmão, na virada de 1800 para 1900, né, cara? Então ele reflete, querendo ou não, toda esse preconceito, né? Como um menino instruído, um menino estudado que era na época, tá? E aí, falando a respeito dessa sinestesia, ou melhor, dessa aliteração, né? Deixa eu cuidar a hora aí, cara, que eu tô sem meu celular aqui. Tá? Opa, 30 minutos, vamos caminhar para o término, tá? Porque eu tive orientação para não fazer vídeos muito compridos, tá? Então vamos lá, então. Então aqui um exemplo, né, no célebre poema de Cruz e Souza, Violões que Choram, tá? Notem a aliteração, o vozerio por trás na hora que você pronuncia as palavras. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Vaga nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas, né? Então esse efeito, né, de vozerio que tem a poesia do Cruz e Souza, né? Violões que Choram. Tá. Eu tenho essa daqui, que é a música da morte. Qual seria essa música da morte, né? A música da morte, a nebulosa, estranha, imensa música sombria, passa a tremer pela minha alma e fria, gela, fica a tremer, maravilhosa. Onda nervosa e atroz, onda nervosa, lete sinistro e torvo da agonia, recresce a lacidante sinfonia, sobe numa volúpia dolorosa, sobe, recresce, tumultuando e amarga, tremenda, absurda, imponderada e larga, de pavores e trevas, alucina, e alucinando em trevas, delirando, como um ópio letal vertiginando, os meus nervos letárgica fascina, né? Então, Cruz e Souza com seu Música da Morte. Fica aí as sugestões para a interpretação do poema, se você prestar muita atenção, está falando do orgasmo, né? Flor do mar, és da origem do mar, vens do secreto do estranho mar, espumoso e frio, que põe rede nos sonhos ao navio e a deixa balouçar na vaga inquieto. Possuis do mar o deslumbrante afeto, as dormências nervosas e o sombrio e torvo aspecto, aterrador bravio das ondas no atro e proceloso aspecto. Num fundo ideal de púrpuras e rosas, surges das águas mucilaginosas, como a lua entre a névoa dos espaços. Trazes na carne o eflorescer das vinhas, auroras virgens musicais marinhas, acres aromas de algas e sargassos. Você vê? Então, da mesma forma que ele tem, né, a carne do eflorescer das vinhas, vinho, né, cara, algo doce, algo, né, cheiro adocicado, né, auroras virgens musicais marinhas, eu tenho o acre aroma das algas e sargassos. Então, essa antítese, né, esse elemento paradoxal, né, cheio de cheiro, cheio de sabor, né, algo altamente sinestésico, tá? Vamos encerrar?
No caso, eu separei essa questão que não está na apostila, tá? Que é uma questão do Enem de 2010. Já passou bastante tempo, né? Já passaram 10 anos, mas foi o Enem que ocorreu em 2010, que foi um Enem altamente, né, falando a respeito de características muito peculiares da arte impressionista, tá? Que teve o seu representante no simbolismo. Vamos lá? Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se no novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística, que resultaram no estilo denominado impressionismo, tá? Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a retratar suas obras e as cores que utilizavam de acordo com o reflexo da luz solar dos objetos. Cara, essa daqui passa perto, hein? Assim o Enem, né? Assim a INEP. Ele coloca uma quase, mas aí não se renda a primeira, tá? Usar mais a cor preta, fazendo contornos, não. Aquela linha delineatória, ela foi abolida, não existe mais. Letra B errada. Retratar paisagem em diferentes horas do dia, recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas. Cara, isso passa também, mas ele está falando sobre a observação da natureza, tá? Que aí ele vai utilizar uma técnica. Então, qual que é a técnica? Usar pinceladas rápidas de cores puras, dissociadas diretamente na tela, sem misturar antes na paleta. Pensa você que não? A resposta correta é a letra D. Então ele fala a respeito dessa técnica, né, que não misturava a cor na paleta, misturava a cor direto já na tela, né, dando essa impressão que nós temos aqui. Usar as sombras em tons de cinza e preto e com efeitos esfumaçados, tal como era realizados no Renascimento. Não, sem Renascimento, o negócio não é assim não, tá bom? Uma questão do Enem aqui, eu não sei, mas parece que as coisas estão caminhando para a gente ter só Enem esse ano, tá? Mas tudo bem. Larga a mão, deixa pra lá. Vamos fazer mais um. Essa daqui compõe a primeira questão da apostila, tá? Deixei lá somente 5 questões, tá bom? Na apostila sobre o simbolismo, tá bom? Texto para a questão 1. Relembrando turúbilos de prata em cestos aromáticos, desata teu corpo ebúrneo de sedosos flancos, claros incensos imortais que exalam, que lânguidas e límpidas trescalam as luas virgens dos teus seios brancos. Cruz de Souza, ele também foi chamado de poeta do branco, ou poeta branco, tá? Porque a despeito, né, de ser negro, ele usa o branco como uma temática dele, tá? Então o branco é recorrente na sua poesia. Alguns dizem que justamente, né, por ele ser negro e sofrer na pele esse preconceito, tá? Então ele é um poeta que tem o branco e o transparente, né, como elementos da sua poesia. Bom, os 2 tercetos acima, tá, que são partes de um fragmento do poema, né, da parte do soneto Incensos de Cruz de Souza, neles observamos a associação do incenso e de tudo mais que ele nos sugere ao perfume exalado pelo corpo de uma mulher. Isso mesmo, tá? Aí fica por conta da interpretação do poema. Musicalidade, valorização do inconsciente, do diáfano. O diáfano é do sono, tá? Mas no caso ele está falando do incenso. Afastamento do fato objetivo, sublimação alcançado pela morte, não, tem também, mas não é o caso aqui, tá? Linguagem carregada de símbolos, sentimentalismos, piegas, tem, mas não é característica do simbolismo, mas não desses 6 versos, tá? Amor espiritualizado, que atesta o misticismo do poeta, tem também todas essas características do simbolismo. Contudo, os 2 tercetos acima fazem parte do soneto Incensos de Cruz de Souza. Neles observamos qual característica? A associação do incenso e de tudo mais que ele nos sugere ao perfume exalado pelo corpo de uma mulher. Por isso que a resposta correta é a letra A. Difícil? Então tá bom então. Então tem mais exercícios lá. A apostila já está disponível, tá bom? Se não deu para você pegar até agora, vai lá, corre lá, pega a apostila, tá? E esteja pronto para as próximas aulas. O que acontece? Como nós temos alguns outros livros como tema, tá? De algumas universidades ainda, que aqui está um negócio, a gente continua correndo atrás do prejuízo, tá? Alguns livros, eles são contemporâneos, então vai ficar muito tumultuado no final do ano para eu falar.
Então o que que eu escolhi? Eu escolhi falar de um livro em especial, tá? Eu escolhi falar de um livro contemporâneo, de um escritor vivo, que é Milton Atum, que foi tema do UFMS ano passado e que provavelmente tende a se repetir havendo vestibular da UFMS, tá? Que é o livro, a obra, né, Dois Irmãos, de Milton Atum. Então eu quero deixar marcado aqui que para a minha live de sexta-feira vou falar do livro Dois Irmãos, de Milton Atum, tá bom? Então amanhã já, no caso eu estou falando amanhã, né, que eu estou falando de quarta-feira. Então quinta-feira já vai estar postado para você, já vai estar lá no grupo do WhatsApp, na plataforma, aquele resuminho que eu faço dos Dois Irmãos de Milton Atum, e aí eu já falo na minha live sobre o livro em questão, tá bom? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o simbolismo. A partir da próxima aula eu já falo direto, já entro no pré-modernismo, tá? Eu vou precisar de mais tempo e tal, e assim a gente vai seguindo a vida, tá ok? No mais, meus amigos, um abraço e até a próxima.